Bom, na lição anterior, nós tivemos 45 minutos, mais ou menos, falando da estrutura do livro. Estrutura do livro de Jó, nós nos dedicamos, nos debruçamos a entender como funciona isso daqui, essa grande poesia. Então, lembremos, é um livro poético, por mais que seja uma narrativa, é um livro poético, que começa com uma história narrada, depois diálogos e monólogos, e finaliza com uma história terminando a sua narrativa. Então, basicamente, nos debruçamos sobre a estrutura de Jó, e nos últimos 15 minutos de aula, falamos sobre os primeiros 5 versículos do livro de Jó. Então, nessa aula, nós destacamos algumas características do próprio Jó e algumas lições que nós encontramos. 3 dessas lições que nós comentamos no final da última aula são: primeiro, nosso testemunho é de integridade. Realmente nós podemos exibir ao mundo um caráter, como foi aqui louvado em Jó, elogiado em Jó. Então a nossa integridade, o nosso caráter, a nossa retidão, podem ser citados em louvor a Deus. A nossa vida, testemunho de um Deus que nos transformou e graciosamente tem nos acompanhado em nossa conduta. A outra lição que nós vimos é sobre a riqueza. Será que a riqueza, ou até aplicando a busca dela, tem nos afastado de Deus? Pelo caso que foi descrito de Jó, mesmo e apesar de ser um homem muito rico, ter muitas posses, é um homem que continuava sendo íntegro, reto, e temente a Deus e que se desviava do mal. Então a riqueza, ou a busca pela riqueza, nos afasta de Deus. Outra reflexão que nós fizemos. E por último, temos homens sacerdotes em nossos lares, temos homens que se colocam pela sua família como oradores, como intercessores, como mediadores, como alguém que clama a Deus por perdão pelos pecados dos seus familiares, como alguém que leva os seus filhos, os conduz ao arrependimento, à santificação, à dedicação. Então, tudo isso nós observamos nesses 5 primeiros versículos, e nós prosseguiremos hoje sob o tema da aula, o Senhor tomou. O Senhor tomou, que já é um tema extremamente complexo, difícil. É realmente difícil entendermos o que está escrito aqui, que Jó declara, que nós já conhecemos, mas que são verdades muito profundas, que se nós falarmos, não, já entendi isso, talvez a gente tenha entendido bem na superfície. Se nós começarmos a entender melhor, nós teremos grandes dificuldades a entendermos. E só depois de entendermos bastante que nós nos regozijaremos no que está escrito. Então, vamos dizer aí, tem 3 etapas: sair da superfície, sair apenas do questionamento e caminhar para a glória de Deus, principalmente nesse entendimento. Foi o Senhor que fez isso. O Senhor tomou. Não foi Satanás, não foi o mal, mas Deus, o Senhor tomou. Então, sob esse tema, nós temos uma frase de abertura aí selecionada por um pastor americano, conhecido de alguns aí, John Piper, que diz: o mais importante no mundo é Deus ser supremo no coração dos seus. Tudo mais são formas de isso acontecer. Então vamos refletir um pouco nessa frase que é preciosíssima. O mais importante, em toda a história sua, em toda a história de todas as pessoas que passaram nesse mundo, pessoas pecadoras, pessoas filhas de Adão, o mais importante é que aqueles que amam a Deus o façam integralmente. Que no coração destes, Deus seja supremo. Deus seja supremo. Que é um macro tema do livro de Jó que nós colocamos, né? Supremo Deus. Que Deus seja supremo no coração nosso. O que é isso? Nada acima dele.
Alguma coisa acima de Deus em nosso coração, simplesmente é a definição de idolatria. Qualquer coisa que seja, não precisa ser necessariamente uma imagem feita de barro ou louça, ou qualquer outro tipo de material, de madeira, de pedra. Não é necessariamente isso que causa a idolatria, mas qualquer um acima de Deus no seu coração. O mais importante é que Deus seja adorado como o único Deus, acima de tudo no coração dos seus. E toda a história, todos os acontecimentos, sejam aos nossos olhos bons ou maus, no sentido de bonanças e catástrofes, todas caminham para que os de Deus tenham Ele como supremo em seus corações. Tudo o que acontece é para buscar esta finalidade. Esta finalidade. Você confia nisso? Confia que Deus realmente está fazendo o melhor para os seus? E o melhor é a si mesmo, como perfeito, pleno, maravilhoso Deus. E colocar-se como supremo em nossos corações. Acima de família, acima de bens, acima de tudo, da própria saúde, da própria vida. Então, este é um roteiro muito interessante para observarmos o que está acontecendo e o que, nessa leitura que já fizemos essa manhã, mas que refaremos aos poucos durante a aula. Nós começaremos, dentro dessa reflexão, com os versículos 6 a 8. 6, 7 e 8, apenas. Então, Jó 1, 6, 7 e 8. Esses versos rezam a nós. Certo dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor. E Satanás também veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Todas essas características sendo descritas nessa conversa muito atípica nas narrativas do Antigo Testamento, praticamente exclusiva, de uma conversa clara, narrada entre Satanás e Deus. Então é algo bem atípico mesmo. Bom, primeira coisa para ser destacada aqui, é que esses versículos citam de um dia onde vieram se apresentar a Deus, quem? Anjos. E Satanás também. Primeiro, o que está falando de anjos aqui, várias vezes na Bíblia é traduzida por anjos, mas se pegarmos o original, seria bem adequado também falarmos filhos de Deus, em que os filhos de Deus vão apresentar-se perante ele. Então não é simplesmente a gente colocar numa interpretação, vem os anjos e Satanás, é um anjo, então está no meio. Não é necessariamente isso, porque ele chama de filhos de Deus. Então, precisa de um cuidado. Mas o que nós temos aqui, é que seja filhos de Deus aí, seja anjos, seja o próprio Satanás, sejam anjos ou Satanás, ambos se apresentam perante Deus, para prestar contas dos seus atos. Então não importa o ser celestial mais magnífico que nós pudermos imaginar, qualquer um é criatura, todos são criatura, exceto o único Criador. E todos perante o Criador prestam contas. Não importa se é um filho de Deus, um anjo, não importa se é o próprio Satanás, todos estão abaixo da sua soberania, abaixo da sua supremacia, da sua gestão, da sua liderança, do seu juízo. Então todos prestam contas perante Deus. Não seríamos diferentes nós. Não seríamos diferentes. Então, já nos remete a, se o próprio Satanás comparece perante Deus, com todo,
vamos aqui, esse respeito. Se o próprio inimigo de Deus aparece com toda essa burocracia perante Deus, e nós? Quem somos nós? Nós também compareceremos. Nós também somos submissos a Ele. Sejamos filhos de Deus, sejamos filhos deste próprio Satanás. Então todos prestam contas a Deus. Toda a criação presta contas ao Criador. Essa palavra Satanás aqui, que como várias outras palavras e nomes vêm de verbos do hebraico, significa acusador. Ou podemos colocar adversário, significa ser adversário ou acusar. Então, aquele que é adversário, que adversaria, aquele que acusa. Então, podemos chamar de o acusador. Então, o acusador veio fazer o quê? Veio prestar contas perante Deus. O que vai sair daí a gente já conhece. E o que ele estava fazendo é uma descrição muito interessante. De onde vens? Não como se Deus não soubesse, obviamente. Para Deus, entendam, para Deus interagir com toda a criação, Ele tem que se comunicar com a criação. Aos moldes da criação. Se for aos moldes divinos, Deus é muito acima, não tem como. Ele não precisa perguntar, não precisa existir a história, Ele sabe de todas as coisas. Não dá. A comunicação dele já é uma forma de a criatura compreender a comunicação. Então, aqui ele fala, de onde vens? Da mesma forma que lá no jardim, ele também perguntou a Adão e Eva. Não como se ele não soubesse, mas para interagir, para trazer a nós essa informação. E a resposta foi de rodear a terra e passear por ela, ou perambular por ela, como foi lido. Satanás está perambulando a terra. Que notícia agradável para todos nós, né? Satanás está rodeando a terra. Satanás, o adversário, que é submisso a Deus. O adversário que presta conta a Deus, é o adversário que está perambulando pela terra. Está ativo. Está na atividade dele de ser contrário a Deus ao redor de toda a terra. Só que isso nos ensina, ao ponto que ele perambula, ao ponto que ele passeia, rodeia, ele está ativo, mas ele não está em todos os lugares. Isso traz algum consolo? Ele não está em todos os lugares. Quem é onipresente? Quem está em todos os lugares? Deus. Deus. Quem sabe de todas as coisas? Deus. Satanás? Não. Satanás não. Entendam a diferença da criatura para o Criador. Satanás não está em todos os lugares. Até seria complicado, precisamos entender. Quer dizer que Satanás está agindo naquela família, mas Satanás também está agindo lá do outro lado do mundo, no Japão. Espera aí, tem 2 Satanás? Onde ele está agindo? O que nós podemos falar é sobre a sua ação, através, vamos dizer aí, da sua equipe. Então, da mesma forma que um exército ganha a batalha lá em Israel, todo mundo fala, Davi ganhou essa batalha. Quem estava lutando era o soldado lá na frente. Mas nós colocamos o grande rei deles como quem vence. Da mesma forma. Então, quando falamos da ação de Satanás, é lógico que estamos incluindo todo o trabalho, todo o plano maligno que existe no mundo, chefiado por ele. Conduzido por ele. Mas não que ele está em todos os lugares. Então, que isso fique bem claro, Satanás não é onipresente. Satanás não é onipresente, o único onipresente é Deus. Satanás não é onisciente, não sabe de todas as coisas. O único que sabe de todas as coisas é Deus. Isso nos explica, além do próprio Satanás, dos limites do próprio Satanás, também nos remete e existe alguma pessoa que já foi pecadora, vamos deixar, algum filho de Adão, que é onipresente, que é onisciente? Então, se eu for clamar a Deus,
mediante algum intercessor em qualquer lugar do mundo, tenho certeza que alguma pessoa pode ouvir todos os lugares e conhecer todos os corações, a não ser o próprio Deus? Por que eu vou clamar para alguém que não está em todos os lugares e não sabe de todas as coisas? Mostra por que nós precisamos clamar para Deus, e o mediador nosso com Deus tem que ser o próprio Deus. Ainda que o Deus homem, mas divino, capaz de ouvir todos, capaz de estar em todos os lugares. Esse é o motivo, um dos motivos mais básicos. A onipresença é algo que só Deus tem, a onisciência é algo que pertence somente ao Deus Altíssimo. Dentro deste enredo que acabamos de descrever, o próprio Satanás submisso comparece junto com os filhos de Deus perante Deus, fala que estava rodeando a terra e passeando por ela. Em outras palavras, Deus fala assim: você estava passeando, rodeando, buscando fazer o seu sujo trabalho. E inclusive, dentro desse passeio, e que a gente está pensando, ele rodeando, onde será que ele está agora? Né? É algo a se pensar. Será que ele passou pela nossa casa hoje? O que Satanás está sabendo? Como ele está trabalhando contra nós? É algo também de gerar algum tipo de postura nossa, de seriedade nessa batalha espiritual. Satanás está rodeando a terra, está bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Não se esqueçam disso. Mas, ao buscar alguém para tragar, Deus olha para ele e diz: reparou nessas andanças suas, ao rodear até, você reparou em Jó? Percebeu Jó? Foi interessante que esse mesmo pastor daquela frase, ele citou o seguinte: imagine que um ladrão entra numa joalheria, a fim de roubar joias. Só que o dono da joalheria está lá. E aí o ladrão vem e ele fala: o que você veio fazer aqui? Eu vim roubar joias. E aí o dono fala: mas você viu aquela grandona ali, a maior que eu tenho? Você olhou para, olha que bonito, é a mais cara, é a mais bonita. E por acaso eu deixei a chave pendurada ali. É estranho, né? É o que está acontecendo aqui. Você está rodeando a terra, passeando e buscando fazer o quê? O que o próprio texto no hebraico já diz: acusar, ser adversário meu. O adversário veio e estava perambulando, procurando. Ele fala, aponta para quê? Para quem Deus joga os holofotes ali da conversa? Jó. É o plano de quem contra Jó? É o plano de Satanás, é o plano de Deus. Já deixa extremamente claro, né? De quem é o plano. E aí Deus dá um testemunho que é de arrepiar mesmo. Porque o autor inspirado já deu esse testemunho. Logo no versículo 1 já falou essas 4 qualidades de Jó. É um homem íntegro, justo, que teme a Deus e se desvia ou evita o mal. O que Deus fala dele? A mesma coisa. Esse é um diagnóstico de Deus. Ou seja, aqui há completa verdade e o próprio Deus. Imagine o seguinte: o próprio Deus olha para Satanás e elogia um servo dele. Que honra! Que honra! O que Deus falaria de nós ao inimigo, para mostrar o quanto nós honramos a Ele? Ou Deus falaria: esse daí deixa, nem precisa trabalhar. Esse daí está mais para o seu lado mesmo. É bem complicado, mas aqui nós temos um relato do próprio Deus, de uma forma bem particular, louvando perante Satanás, perante as portas ali do inferno, quem é Jó. E nesse louvor a quem é Jó, esse diagnóstico, esse elogio é um simples diagnóstico de Deus de quem é Jó. Nós temos inúmeras lições do que nós devemos ser, e que Deus se regozija em nós o servirmos. Deus se alegra em nós sermos retos. Só que Satanás está espreitando
Então, sobre a nossa postura, sobre essa espreita de Satanás, tem outro teólogo, J. Seidel Baxter, se é assim que se pronuncia, que diz: jamais esqueçamos isso. Satanás não está em toda parte, nem sabe de tudo. Mas atenção para essa frase: não ousamos subestimá-lo, mas também não é estratégia recomendável superestimá-lo. Nenhuma das coisas é saudável ao observarmos essa batalha espiritual. Não podemos falar, bom, se tudo isso é plano de Deus, se Deus está acima, se Ele só age com permissão de Deus, então Ele é um nada, vamos subestimá-lo, não tem perigo algum. Você acaba de cair na dele. Ele quer parecer inofensivo, ele quer parecer muito legal, bacana, parceiro. Ele não quer aparecer como aquele cheio de chifres que veio para te castigar. Não, ele quer parecer como um anjo lindo que veio te ajudar a perceber o que é legal de verdade. Pois bem, não ousem subestimá-lo, mas a nossa esperança está que nós não devemos superestimá-lo também. Realmente quem está acima de todos é Deus. E o próprio diabo é o diabo submisso, que presta contas. O próprio Satanás presta conta a Deus. Prosseguindo em nosso texto, versículos 9 a 12. Este é o Satanás. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz, de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo o que ele possui está nas suas mãos. Apenas não encoste um dedo nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. E aqui tem, dentro dessa narrativa, uma pausa, e os próximos versículos vão ser consequência disso. Uma consequência bem imediata, porque o diabo não perde tempo. Com essa permissão aqui, certamente não perde tempo. Bom, se eu falar para vocês o melhor motivo e único motivo, exclusivo motivo para você temer a Deus, é o que você pode ganhar dele. O único motivo que você tem para ser um temente a Deus e se desviar do mal, permanecer íntegro e reto, é que você ganha muito através disso. É que você será abençoado através disso. Seja reto e você será abençoado. Permaneça temente a Deus e você terá muitos bens. Você terá uma família abençoada. Você terá uma família unida. Terá uma família que faz banquetes e festas. Você terá o regozijo de ver a prosperidade pertencendo a você. Esse é o motivo de você temer a Deus. Basicamente, é uma frase de quem? Satanás. É o raciocínio de quem? Do adversário, daquele que acusa. Para ele, tudo que Deus dá, as concessões, as bênçãos, as dádivas de Deus, são o exclusivo motivo para o temor. Por quê? Porque Satanás é um idólatra. Satanás é um que não vê no Criador o motivo, mas em alguma coisa que faz parte da criatura, da criação. Então, qualquer bênção dentro da criação, seja os maiores prazeres, as maiores alegrias que nós temos nesse mundo, esse é o sentido da existência. E sem os prazeres desse mundo, não tem sentido nem Deus. É isso que ele está sugerindo aqui. E ele faz uma grande aposta aqui.
Ele aposta tudo nessa coisa que ele tem certeza. Ele diz, eu tenho certeza que ele vai te amaldiçoar, Deus, se tirar essa cerquinha em volta dele. Ele é tão sagaz e tão baixo aqui, o jeito que ele fala, olha a cerquinha que colocou em volta dele, tudo que ele faz prospera. Tudo que ele está fazendo é acumular rebanhos por toda a terra. Toda a terra, obviamente, na Bíblia não quer dizer todos os continentes do mundo, tá, gente? Obviamente. A Bíblia trata essa questão do todo dentro do seu contexto, sempre. Você vai convidar todo mundo para a sua festa. Você sabe que não é o planeta todo. Então, ele, por toda aquela terra, tem rebanhos espalhados. Ele, tudo que ele faz, prospera. Ele tem uma família fantástica, riquíssima, unida, que só festeja. Ele só acumula e é abençoado. É a cerquinha de Deus sobre Jó. É isso que Satanás está falando. E é lógico que ele não teme a Deus debalde, em algumas versões, né? Ou seja, ele não faz isso à toa. Não é à toa que ele está temendo a Deus. Ele tem razões para temer a Deus, e a razão é as bênçãos. A razão é todo o retorno que ele tem disso. Teologia da prosperidade sendo pregada e ensinada por Satanás. Tema a Deus, você será bem-sucedido. Tema a Deus, nada de mal vai acontecer. Tema a Deus, você vai ficar rico. Tema a Deus, você vai ter uma família fantástica e perfeita. Você está tendo algum problema? Não temeu a Deus. Basicamente isso. Ou vamos dar um problema, você vai parar de temer a Deus, como Satanás está sugerindo. Então, ele fez a sua aposta, só que só Satanás que está apostando aqui. Que isso fique claro para todos nós. Deus não está apostando Jó. Deus não está correndo o risco de perder Jó. Deus não está tentando a Jó. Deus não está destruindo os valores de Jó. Deus está revelando Jó. Deus está revelando o que ele já sabe. Deus poderia terminar este livro no capítulo 1, nessa conversa, se ele falasse, Satanás, eu não tenho que provar nada para você. Eu não tenho que mostrar e evidenciar o que eu já sei. Então, ok, continue rodeando e perambulando a terra. Acabou. Aí acabava o livro. Um capítulo, olha. E nós não teríamos esse louvor à sabedoria divina, que é o livro de Jó. Deus tinha só uma intenção, revelar o que ele já sabia, que ele garantia que iria acontecer, enquanto Satanás estava apostando aqui, a certeza dele, eu tenho certeza que ele vai te amaldiçoar. Então não pensem que os dois estavam jogando, e os dois têm riscos, e os dois apostaram, e vamos ver quem vai ganhar. Não, um apenas apostou, e é o que obviamente irá perder, que é Satanás. Então, a intenção de Deus é a própria glória de Deus a ser revelada em Jó. Leiamos os próximos versículos. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro veio dizer a Jó, os bois estavam arando, os jumentos estavam pastando por perto, e os sabeus atacaram e os levaram embora, mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Então veio correndo dar este aviso terrível. Continuando, 16 e 17. Enquanto ele ainda estava falando, chegou outro mensageiro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. E eu fui o único que escapou para lhe contar. Enquanto ele ainda estava falando, a carga dramática aqui é muito grande, chegou outro mensageiro e disse, vieram caldeus em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram à espada os empregados, e eu fui o único que escapei para lhe contar. Versículos 18 e 19,
na tragédia final descrita aqui. Enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando, de repente, um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Bom, essa foi a narrativa terrível. O pior dos dias até o momento para Jó. De uma só vez, numa tacada só, veio a informação de que ele perdeu tudo que ele tinha conquistado em sua vida. E ao mesmo tempo, logo a última informação, ele perdeu, inclusive, os seus filhos todos, seus 10 filhos todos, numa só tarde. O que aconteceu? Vieram lá do reino de Sabá. Já ouviram falar da rainha de Sabá, por exemplo? Os sabeus vieram, atacaram. Afinal, vocês sabem que naquela época a proteção é algo muito difícil. Você está lá pastando, você tem os seus servos que justamente estão lá para proteger, mas vem um povo forte, ataca, acabou. Então, a única coisa que garante a segurança é você ter uma força maior. Não tem uma polícia para te proteger. Então, neste momento, os sabeus vieram e atacaram. Em outro local, foram os caldeus que vieram e atacaram. E também, em outras 2 situações, para a gente deixar bem claro, e é interessante, duas questões de homens e 2 questões da natureza. Fogo saiu do céu, alguns sugerem é relâmpago. É um relâmpago que coloca fogo na natureza, um trovão muito forte que acertou ali e gerou um incêndio. Pode ser, não necessariamente é. Pode ser fogo literalmente, de uma forma miraculosa, desceu do céu e consumiu ali todos esses rebanhos. Então, lembremos, ele era riquíssimo porque ele tinha lã, ele tinha itens de transporte, ele tinha carne, ele era um homem riquíssimo, tudo isso se foi. Tudo que ele conquistou na vida se foi. Para muita gente não precisa nem perder a família para nesse momento já se suicidar. E vocês sabem, o trabalho da vida inteira de uma pessoa, tudo que ele se dedicou a conquistar, e lá botou, chega em determinado momento da vida, ele perde tudo, em uma manhã. Essa é a pior tarde de todas. Só que tem uma dor muito maior aqui. Perdeu os 10 filhos. Perder um filho, já é o ápice da dor de um pai. Não é o natural, obviamente, é mais natural filhos perderem pais, mas o pai perder um filho é um golpe profundo. Agora, o pai perder todos os filhos esmagados pela casa que desabou em uma vez só. Então, a carga dramática aqui é o máximo, o terror acontecido na frente de Jó é o máximo, e nós aqui aprendemos qual que é verdadeiramente o poder de Satanás. Espera aí. Quem saiu para fazer tudo isso, operar tudo isso, foi quem? Satanás. Mas não foram os sabeus que atacaram? Não foram os caldeus que atacaram? Não foi fogo do céu? Não foi a casa, o vento, ou talvez um furacão, que pegou nos 4 cantos da casa, nos alicerces da casa, derrubou tudo? Espera aí. Quer dizer que Satanás tem possibilidade de chamar homens maus para cumprir os seus terríveis propósitos e controlar até eventos da natureza para os seus terríveis propósitos? É sábio subestimar Satanás? Neste momento em que tudo isso aconteceu, todas essas notícias foram dadas como marteladas no coração e na cabeça de Jó, destruindo ele, a reação dele é o que
realmente martela nós aqui, né? Por quê? Simplesmente Satanás disse a Deus: tira tudo e nós veremos o verdadeiro Jó. Tira tudo isso, que essa cerquinha, esse favorecimento, esse favoritismo dado a Jó tem frutificado a ele, tira tudo isso e nós veremos o verdadeiro Jó. Pois bem, vamos ver o verdadeiro Jó, como ele próprio Satanás sugeriu, apostou. Ao ouvir isso, versos 20 a 22, ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe, e nu partirei, ou tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem de nada culpou a Deus. Primeira informação e grande informação que nós temos aqui, a postura de Jó mediante as notícias. Jó não é um robô, obviamente. Jó não é alguém insensível. Não é isso que o texto está narrando. Muito ao contrário disso. Ele tomou a postura máxima de dor perante as notícias. Qual que é a notícia dentre esses povos? Qual que era o máximo de dor ali? Rasgou as vestes, rapou a cabeça. Ele realmente demonstrou que ele estava totalmente consternado com a informação. E que isso seja extremamente claro para todos nós. Submeter-se à soberania de Deus não diminui a dor pessoal pela perda. Ok? Você entender que tudo está no controle de Deus, não diminui a dor. Não extingue a dor. A dor vai existir. E pelo natural, a dor com o tempo vai ser amenizada. Queira Deus que passe bastante, mas a dor vai existir. Então, submeter-se à soberania de Deus, que Deus está acima disso, que Deus operou aí para um propósito dele, tudo isso, não diminui a dor pessoal pela perda. Isso é bom eu entender para a minha vida, também para a vida dos outros. Não ache que você vai acabar com a dor de uma pessoa falando assim, não, pode ficar tranquila, Deus sabe o que está fazendo. Por isso ele matou toda a sua família. Então pare agora de chorar. Não é essa a intenção. Compreender os planos de Deus, excelente, que gere adoração. Vai excluir a dor? Não vai excluir a dor. Podemos ver que os mais submissos da Bíblia também faziam lamentos muito grandes. Então essa tristeza faz parte deste mundo. Respeitar o luto como tempo de chorar, tempo de prantear. Existe esse tempo e determinado por Deus enquanto vivermos aqui. Onde não haverá mais esse tempo nos céus de glória. Lá será enxugada toda lágrima. Então precisamos entender isso. Agora, uma grande lição que já temos aqui, já narrada em Mateus 10, 37, parte B do versículo, Mateus 10, 37, parte B, que diz, Jesus Cristo falando, quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Isso daqui, no mundo de hoje em dia, no mínimo é odiada essa verdade. Odiada essa verdade. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Difícil. Só se nós não conhecermos a Deus. Só se não entendermos quem é Deus. Aí se torna quase impossível mesmo. Praticamente impossível mesmo. Na parte A do versículo ele fala até de pai ou mãe. Na parte B ele fala filho ou filha. Se você ama mais seu filho ou sua filha, não é digno de mim. Lembrando da frase inicial que nós vimos de John Piper. Tudo o que acontece é para mostrar que Deus é supremo no coração dos seus. Então, a perda deve representar um processo doloroso
doloroso, obviamente, de provar que Deus é mais valioso para nós do que o que foi perdido. Então, o próprio processo da perda, obviamente doloroso, as verdades sobre o plano de Deus dentro dessa perda não vão anular a dor, mas este processo, essa perda, é para provar que Deus tem mais valor do que o objeto perdido. E nesse momento tem muita gente que prova que Deus não tinha mais valor do que o objeto perdido, e Satanás está certo sobre a vida destes. Que só teme a Deus porque tem o filho, só teme a Deus porque tem os pais, só teme a Deus porque tem os bens, só teme a Deus porque tem alguma coisa. Esse Deus não reconhece como íntegro, justo, temente a Deus, que se desvia do mal. Que o processo da perda sirva para mostrar, evidenciar que Deus é mais valioso do que o que foi perdido. Então, quem é esse verdadeiro Jó? Voltando. Declaração de Jó: nu saí, nu voltarei. Ele tem total dependência de Deus. Ele reconhece o quanto ele depende de Deus, que tudo que ele tem, absolutamente tudo que ele tem é de Deus. Então, se eu ganhei de Deus, é normal que Deus o leve, pertence a Ele, não a mim. Então, se nu eu saí, nu voltarei, nu tornarei, nu eu partirei dessa vida também. Ou seja, eu não possuo nada, não faz sentido nenhum levar nada. Então, é uma postura de dependência, e dentro da dependência, conformidade. Eu me conformo com isso. Agora, você se conforma com isso, com a informação de que nada aqui pertence a você, mas que tudo pertence a Deus? Ou você se inconforma com isso, atribuindo a Deus injustiça porque você tem os seus direitos, você tem os seus bens, você tem as suas demandas? O Senhor deu, o Senhor o levou. Ele tinha consciência total da soberania de Deus. Foi Deus que deu, foi Deus que levou. Mas espera aí, vamos voltar lá naquela escala de culpados. Não é o Sabeu? Não é o Caldeu? Não. Não é Satanás que levou? Afinal, foi o Sabeu, o Caldeu, o fogo e o vento? Foi Satanás ou foi Deus? Nenhuma das três respostas está errada. É isso que a gente precisa compreender clara e cristalinamente. Nenhuma das três respostas está errada. Eu não passei naquela prova. Foi eu que não estudei? Foi o professor que não ensinou direito? Foi Deus que não quis que eu passasse? Talvez, as três respostas. Uma coisa não exclui a outra. Deus opera, e a forma dele operar muitas vezes utiliza meios. Não podemos então excluir nem a causa Deus, nem o meio, que seja qual o meio for. Então isso é um pouco difícil de entender. Mas você toma um remédio e você ora para Deus. Quem cura, Deus ou o remédio? Uma coisa não exclui a outra. Deus, através de qual meio? Remédio. Não tente a Deus, falando, Deus cura, então não preciso de um meio. Vai ser direto. Vai descer aqui, vai me iluminar, eu estarei curado. Não quero outro meio. Não tente a Deus. Não seja você aquele que deseja tentar a Deus. Você providencia os meios. Você assume a sua responsabilidade, sabendo que a causa é Deus. Ponto. Jó tinha consciência dessa soberania de Deus sobre todos os atos. Só aconteceu porque Deus mesmo tomou. É vontade dele e eu me conformo com isso. Qual é a grande resposta então que surge da voz de Jó nisso? Bendito seja o nome do Senhor. Você consegue, com tudo que acontece na sua vida, chegar a essa conclusão? Bendito seja o nome do Senhor. Se você perder todas as coisas que você possui, você vai dizer, bendito seja o nome do Senhor? Essa é a grande lição, de entender. Vai excluir o sofrimento? Não.
mas vai trazer a adoração. Em tudo isso, a Bíblia faz questão de citar, ele não pecou, nem blasfemou, nem atribuiu a Deus a culpa. Deus não é o culpado, ele está acima, é tudo dele, ele pode, ele é soberano e ele deseja o bem dos seus. Então a culpa não é dele, por isso Satanás agiu. A culpa é Satanás, a culpa é do Sabeu lá, a culpa é do Caldeu, mas Deus não tem culpa. Entendem isso? Lembra isso, superficialidade, questionamento e glorificação de Deus ao entender de verdade. A culpa não é de Deus. Prosseguindo, Jó 2, de 1 a 3. Num outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles para apresentar-se. Novamente, etapa 2. E o Senhor disse a Satanás, isso daqui é fantástico, já é uma vitória, né? De onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Ah, você estava andando por aí? Disse então o Senhor a Satanás, reparou no meu servo Jó? Duas reações aqui. Primeiro, que vitória. Que vitória, olhar para Satanás depois de tudo isso e falou, reparou no meu servo Jó? Agora, olhando do ponto de vista de Jó, por favor, não cita, agora ignora, já foi muita dor. Reparou no meu servo Jó? Faz parte do plano de Deus ainda mostrar a joia preciosa. Faz parte do plano de Deus, evidenciar a joia. Tanto a vitória na primeira situação, quanto mostrar ainda a joia. Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você haver me instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Então Deus deixa claro, não foi por causa de algo que ele fez, foi por causa de Satanás instigar e visando Deus aí a sua própria glória. 4 a 8, Satanás responde, pele por pele. Respondeu Satanás, um homem dará tudo o que tem por sua vida. Estende a tua mão, fere a sua carne e os seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O Senhor disse a Satanás, pois bem, ele está nas suas mãos. Novamente, Jó nas mãos de Satanás, por concessão, mas limite divino. Primeiro limite, não toque nele. Agora, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis da sola dos pés ao alto da cabeça. Então, Jó apanhou um caco de louça, com o qual se raspava sentado entre as cinzas. Segunda grande tentativa de Satanás. A alegação dele, pele por pele. Ou seja, se os motivos de dor interno, pessoal, intelectual, emocional não foram suficientes, quando a dor é física, aí muda. Essa é a segunda aposta de Satanás. Vamos lá. Uma coisa é uma pessoa estar sofrendo perto de você e você amar aquela pessoa. Dói. Agora, outra coisa é você estar sofrendo. É isso que Satanás está falando, pele por pele. Para quem já sei, qual foi a pior dor que você já lembra um pouquinho? A pior dor que você já sentiu? Tem dores que mudam o nosso humor instantaneamente. Você pode estar de bem, toda a família reunida, num banquete, numa alegria, aí dá aquela dor intensa, automaticamente fica tudo preto e branco. As pessoas riem, você fala assim, vocês estão rindo, como? Nessa situação. O mais perto que eu cheguei disso, talvez, acho que a Ana lembra, é a dor de dente que eu tive, talvez. Aquilo foi tão doído que eu me debatia. Parecia aqueles figurantes contratados por algumas igrejas para fingir endemoniados, sabe? Se contorcendo assim de dor.
Eu ficava assim, olhava assim, era difícil pensar, falar assim, que o mundo não fale comigo, eu não estou nessa possibilidade agora. É terrível, a dor física transforma o humor, transforma até a alegria da pessoa. A dor intensa, constante, é muito poderosa para fazer isso. E é isso que Satanás agora faz, a segunda aposta dele. Fala, olha, tudo bem, ele é um cara insensível, matei todo mundo da família, tirei todos os bens, ele fala, tá nem aí. Beleza, mas eu quero ver quando chegar na pele dele. Quero ver quando doer, se ele vai falar, ele vai te amaldiçoar. Aí pode ter certeza. Pode ter certeza. Observação, lembrem-se, você é um só. Alma ou corpo, você é um só. E isso faz sentido. Sim, são complementares. A dor no corpo é complementar à dor na alma. Se acontece algum mal muito grande, aquilo dói, seu corpo responde, às vezes você fica até doente, você chora, você se deprime, você muda a sua fisiologia. Da mesma forma, se sua fisiologia mudar, pode mudar também a sua alma, o seu humor. Essa é a aposta. Tem muita gente que sem motivo fica triste porque o cérebro deixou de emitir alguma coisa. Então a fisiologia, o corpo também molda a alma. Você é um só. Você é um só, entenda isso. Bom, causou então feridas terríveis, destacado, tá, gente? Terríveis, a ponto de ele se coçar com um caco de louça. Não só isso, estamos falando de feridas que os vermes andavam pelo seu corpo, tá? Tá falando aqui não, mais para frente Jó fala isso. Ele mesmo fala que a situação dele, os vermes andavam pelo corpo dele, ele se coçava, ele tirava pus do corpo com um caco de louça. Então, em algumas versões, úlceras malignas, nós estamos falando de feridas terríveis mesmo. Agora pense, só pensar um pouquinho. Satanás, você tem um menu aí de doenças no mundo todo, só não mata Jó. Imagine qual Satanás iria escolher. É só isso. Sem dúvida, as piores feridas possíveis dentro do menu que Satanás escolheu com todo cuidado sobre Jó. Imagine a dor, mas não apenas a dor. Ele estava às cinzas. A partir daqui, não estamos falando nem que ele está em casa, tá, gente? Não necessariamente, não fala mais. Ele discute com os amigos vêm visitá-lo onde? Onde ele está nas cinzas. Possivelmente ele está separado, como aqueles imundos da cidade jogados à humilhação. Num local de humilhação desse cara é imundo. Esse é o grande Jó, o maior do Oriente. O homem mais poderoso do Oriente. Dias depois de Satanás atentar contra o que ele tem, contra a sua saúde. Então, não só a agonia da dor física, mas a humilhação do doente. Versículos 9 a 10. Então sua mulher lhe disse, você ainda mantém a sua integridade? Você ainda continua íntegro? Ironicamente falando, obviamente. Amaldiçoe seu Deus e morra. Ele respondeu, você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os lábios. É um absurdo isso. É surreal isso. Isso é daquela leitura particular sua em casa, arrepiar completamente, já o olho encher de água, pelo testemunho de Jó. Graças a Deus, até pela dor de Jó. Mas graças a Deus pela integridade de Jó. Que Deus seja louvado por essa integridade. Bom, é interessantíssimo que Satanás está tentando contra a vida dele, mas nós temos um episódio, uma fala que também é uma grande tentação aqui, que é da própria esposa.
E que golpe quando a última pessoa mais querida no mundo de Jó, dentro da sua convivência mais chegada, aquela que é um só com ele, chega e dá o conselho mais terrível que poderia ser dado: amaldiçoa a Deus e morre. Como que tudo isso aconteceu com você e você continua aí íntegro? Como? Faça o óbvio, amaldiçoa a Deus, cospe para cima e fala: conseguiu o que queria, e morre, falece, não tem mais motivos para manter-se íntegro, para não amaldiçoar a Deus, para viver. E a resposta de Jó, primeira resposta, vamos lá, primeira parte da resposta: como o pai, a gente já falou, Jó, ó, sacerdote do lar. Como marido, chega a ser um absurdo. Ele fala que a mulher é o quê? Não fala isso. Esse é o incrível. Ele fala: olha, eu sei que a situação é terrível, em outras palavras aí. Eu sei que tudo isso aconteceu e faz a pessoa errar. E agora a sua fala é como uma insensata. Você está falando igual quem é insensato. Você não é. Você não é insensata. Ele não fala, você é insensata. Ele fala, a sua fala é como a fala de uma insensata. A sua fala é igual a fala dos loucos. Não faça isso, isso não é você. Imagine no seu pior erro de fala, alguém virar para você: pode ficar tranquilo, esse não é você. Esse não é você. Você é alguém que glorifica a Deus, você é alguém devoto, você é alguém que canta, você é alguém que louva a Deus, e nesse momento escorregou, nesse momento você falou que nem louco. Esse é o pastor do seu lar, esse é o que dirige a esposa, você está falando como uma louca, mas você não é louca. Pense um pouco, receberíamos o bem, receberíamos as dádivas, ganhamos tudo de graça de Deus, e não receberíamos a catástrofe. Quando ele fala receberíamos o mal, não é que Deus opera o que é maligno, ou de alguma forma Deus peca. Não, o mal nesse sentido, do mesmo jeito que fala nos grandes profetas, eu formo as trevas e crio o mal. Deus cria o mal. Em qual sentido? O contexto mostra, no mal de calamidade, o dia ruim também vem por criação de Deus. A tempestade vem por causa de Deus. A dificuldade vem por causa de Deus. Deus criou como punição, Deus criou como aviso, Deus criou como mostra da sua glória, mediante homens pecadores. Então, aceitamos que Deus tenha criado uma coisa e rejeitamos que Deus tenha operado outra? Poderíamos nós sermos os grandes juízes do que Deus deveria e não deveria fazer? Poderíamos nós sermos os sommeliers dos atos de Deus? Provarei este eu aceito que Deus fez, este não gostei, Deus não pode fazê-lo. Poderíamos ser assim? Não! Nossa postura é, independente do que Deus faz, tudo o que Ele faz será aceito por nós. Aceitaremos o bem, aceitaremos o mal. E o grande diagnóstico final de quem é Jó, em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Ainda diz, não pecou com seus lábios. Jó não é perfeito, lembra da primeira aula? Não é um homem perfeito, um super-homem, um anjo ali vestido de Jó, não. Jó é um pecador, Jó é um homem falho, sem dúvida. Mas em tudo isso, com os seus lábios, como quis Deus testemunhar, quer dizer que o coração ele pecou, não está falando isso, não é intenção falar se ele pecou ou não, dentro dele, a intenção é deixar claro e testemunhado para nós, e em tudo isso ele não pecou com seus lábios. Esse é Jó, esse é um exemplo para nós, este é o nosso exemplo. Algumas reflexões partindo para o finalmente. Enfrentamos um inimigo que não vemos. Esteja consciente disso. Enfrentamos um inimigo invisível e terrível, terrível, perverso, e que não pode ver alguém íntegro.
que vai tentar de qualquer forma derrubá-lo. Enfrentamos esse inimigo. Vigie, esteja atento, esteja sóbrio. Há um adversário andando contra nós, invisível. Provações podem ser imerecidas. Entenda, existem provações imerecidas, mas até aquela que não merecemos são autorizadas. Imerecidas, mas autorizadas. Deus permite. Deus é o grande operador delas. Através dos meios de pessoas movidas pelo mal, Deus está operando elas para o bem, para a glória. Muito acima do entendimentozinho de Satanás, do entendimentozinho de Jó e da sua esposa, do entendimentozinho de qualquer outro. Deus está acima de tudo isso, de uma forma tão grande, que tudo que Ele tem feito é perfeito. Houve dor, isso fique bem claro, houve dor, e não veio a dor com um bilhetezinho falando, não, mas entenda, essa é a vontade de Deus, tá? É por isso, isso e isso, no final vai acontecer isso, o que acontece. Jó não sabia da conversa de Deus com Satanás. Não veio nenhum bilhete explicativo do porquê ele estava sofrendo. E esse é o desafio de vocês. A única coisa que nós temos é a revelação da palavra de Deus. Quando vier o grande problema, que nós estamos falando, nós sofremos, quando vier o grande sofrimento, não virá com um bilhete explicando por que exatamente isso vai acontecer. O que nós sabemos, Deus está acima. E nessa gestão divina, não exclui a nossa dor, mas não pode também excluir a nossa adoração. E a compreensão também não tirou a dor, mas manteve a fé. Que essa seja a compreensão de Jó, a compreensão de quem é Deus, o vislumbre da glória, da soberania do Supremo Deus, não tirou a dor, mas manteve a fé. Duas reflexões então finais, agora sim finais, frases. Novamente Baxter. Jó não viria a ser lembrado por ser saudável, e ele era um homem saudável. Rico, ele era um homem rico. Sábio, ele era. Não viria a ser lembrado por ser saudável, rico e sábio, mas pelo seu nível heróico de perseverança depois de perder tudo. Então a própria perda opera em nós uma glória a Deus, pelo qual nós seremos lembrados. Então a própria riqueza, saúde de Jó, não é algo que faz Jó ser lembrado, mas o sofrimento de Jó operou nele a perseverança pelo qual ele sempre é lembrado, a paciência pelo qual ele sempre é lembrado. E Salmo 63, 3, partinha A do versículo diz: o teu amor é melhor do que a vida. O teu amor é melhor do que a vida. O sofrimento dos santos é um meio que Deus projetou para mostrar a si mesmo como magnificamente superior à vida. Entenda, o sofrimento que você tem é para mostrar que Deus é acima até da sua vida. Vamos orar para encerrarmos. Glorioso e poderoso Deus, que seja a nossa postura igual a de Jó, a nossa compreensão semelhante a essa de Jó, pelo Teu Santo Espírito, porque nós, em nosso sofrimento, seja emocional, psicológico, ou sofrimento físico, a nossa tendência é nos desviarmos, a nossa tendência é enfraquecermos ou falarmos igual os loucos falam, mas Deus, que o Teu Santo Espírito nos preserve, igual preservou a Jó, igual manteve Jó firme em meio a toda essa turbulência. Não blasfememos o Teu nome, não atribuamos a Deus culpa alguma, mas saibamos que a Tua soberania, a Tua supremacia está cada vez mais clara perante todos os eventos da sociedade, do mundo e até mesmo das catástrofes, do mal que ocorre, ó Deus. E nós entendamos que Tu estás acima de tudo e que nós louvemos ao Deus que está acima de todas as coisas.
e que esteja acima de todas as coisas em nosso coração. Ó Deus, acima das nossas famílias, acima dos nossos bens, acima de tudo que nós temos neste mundo, esteja em nossos corações como Deus Supremo. Em nome de Jesus nós clamamos isso a Ti. Amém. A aula está